Teos, em busca de único Deus verdadeiro. Capítulo 4. A queda. O último discípulo vivo, João o Revelador, escreveu no fim de sua vida: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Com a morte do apóstolo João, a igreja de Éfeso foi trocada pela igreja de Esmirna, e a crença em Deus e de seu Filho enfrentaria agora tribulação e perseguição. Policarpo, Ireneu, Justino Marte, todos eles defenderam a verdade de único Deus verdadeiro, de Jesus Cristo, com suas vidas. Mas desta fé pura e simples num Deus, o Pai, e num só Senhor Jesus Cristo, seguiu-se a extinção da verdade. Paulo escreveu: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Pedro também previu: haverá entre vós também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. E João deu nome ao último engano. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, o grande inimigo de Deus, era vindo. E quem é ele? É o Anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O Anticristo nega a verdade de que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele fez isso atacando a relação de pai e filho de duas maneiras. A primeira, a de fazer deles a mesma pessoa. Deus era deste modo o Pai no Antigo Testamento e Filho no Novo Testamento. Sabelo introduziu essa ideia modal de Deus no começo do terceiro século. Ele afirmou que Deus é por vezes Pai e por vezes Filho, que Deus faz diferentes papéis dependendo da situação, que Deus não é realmente um Pai e que Cristo não é realmente um Filho. A segunda maneira do Anticristo negar o Pai e o Filho é a de deixá-las como duas pessoas separadas, mas fazendo delas um único ser. Um Deus indivisível, com pessoas coeternas, coiguais e consubstanciais. E outra vez, Deus não poderia ser realmente um pai, e nem podia ter verdadeiramente um filho. Estes termos seriam apenas metafóricos, figura e de estilo. E enquanto o Concílio de Nicéia em Constantinopla produzia os seus credos, definindo um Deus de substância indivisível composto por três pessoas coeternas, outros concílios que professavam a crença original de Deus e seu Cristo tomavam lugar. O Concílio de Smírnio, de 357 d.C., o Concílio de Rímini, de 359 d.C., o Concílio Lâmpsaco, de 364 d.C. Todos eles concordavam que Jesus é Deus em natureza, por herdar de Deus seu Pai, gerado pelo Pai antes que houvessem mundos, e que o Espírito Santo não foi gerado, e sim era o poder do Altíssimo, procedendo de Deus o Pai, como sua presença, e que foi dado a seu Filho Jesus, sem medida, e que é enviado como o Espírito de seu Filho aos nossos corações. O Papa Libério em Roma e o Bispo de Constantinopla, Macedônia, concordavam com essa crença. Mas ao final do quarto século, a extinção da verdade foi completa. Credos tomaram o lugar da Bíblia. A tradição de homens era mais importante que a palavra de Deus. E o credo estabelecido tornou-se obrigatório. Excomunhão, Inquisição e Cruzada tornaram-se armas dos bispos e papas. Os que continuavam crendo no Pai e seu Filho fugiram para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Por cerca de 1000 anos, essa verdade permaneceu com eles em suas consciências e seria partilhada com o mundo. O Filas foi um desses fiéis. Ele foi ordenado por Eusébio de Nicomédia por volta de 340 d.C. Para escapar da perseguição, ele migrou para o norte da Bulgária, a oeste do Mar Negro. Ali, com a proteção do imperador Constâncio II, traduziu a Bíblia do grego para a língua gótica. O Filas foi apóstolo para os godos, um missionário que converteu muitos visigodos para o cristianismo das Escrituras. Os escritos de Filas foram obliterados assim como os diários, mas podemos com precisão saber qual era a sua crença. Sua confissão pode ser encontrada em uma carta escrita por Osêntio Girostoro, seu filho adotivo. Ele concordava plenamente com 1 Coríntios capítulo 8, verso 6 e Efésios 1, 17.
Eu, Phyllis, bispo e confessor, tenho sempre crido nesta única fé verdadeira. Eu, que parto ao meu Senhor, eu creio num Deus, o Pai, o único não gerado e invisível, e em seu Filho unigênito, o Senhor e Deus, o projetista e originador de toda a criação, sem igual. O único igual entre todos os seres é Deus, o Pai, que é também o Deus de nosso Deus. E num Espírito Santo, poder este que ilumina e santifica, como Cristo mesmo disse aos apóstolos após a sua ressurreição. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Outra vez, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Filho chamou o Pai e o Filho como Deus, mas os diferenciou claramente. O Pai é o Deus do nosso Deus. O Pai é não gerado e invisível. Seu Filho, unigênito, o Criador de todas as coisas. O Espírito Santo, de acordo com o Filas, é como no concílio de Rímini, Smírnio e Lâmsaco, o poder de Deus. O Filas foi tão influente entre os godos, tanto que por volta de 370 d.C., um rebanho novo de cristãos conversos daquele povo tornaram-se missionários, deixando os montes Aimes. Uma década depois, a conversão da nação inteira dos godos estava completa. Provavelmente, o grande testemunho do trabalho de Filas foi a tradução da Bíblia para a língua dos godos. Tarefa esta que requereu dele uma invenção de um alfabeto novo, consistindo em letras gregas e runas. É todo o exemplo que temos de qualquer língua teutônica. 7 manuscritos foram achados. Codex Argentius, escrito num material púrpura com letras douradas e prateadas, datada do 6º século, foi descoberto em 597. E hoje está guardado na Biblioteca Carolina Rediviva, na Suíça. O Filas era originalmente de Capadócia e foi capturado pelos godos com tenra idade. E como Daniel, eles o deram o nome em sua própria língua, Wulfila, pequeno lobo. Identificando-se a si mesmo, habilitou-se a introduzir a eles o maravilhoso Deus dos céus e seu Filho unigênito, o Salvador da raça humana. O Filas estudou na escola de Luciano e aceitou a leitura literal da Palavra de Deus e apresentou a fé simples e não um credo místico e metafísico.